Este evangelho de hoje nos transporta para um momento tenso no palácio de Herodes, onde intrigas, paixões humanas e a coragem de um profeta se entrelaçam de maneira profunda. Esse trecho nos convida a explorar as complexidades do testemunho da verdade e também a coragem diante das dificuldades, lançando um olhar muito especial sobre a vida de São João Batista, onde hoje celebramos a memória do seu martírio como um farol de inspiração para nossas próprias vidas. Nesse trecho, iremos mergulhar nas lições deste Evangelho, buscando compreender como podemos aplicar suas verdades em nossas vidas, tornando-nos testemunhos autênticos e também portadores da luz divina em um mundo tão sedento por direção e significado. Agora, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. O Evangelho de hoje, dessa terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 6, versículos do 17 ao 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não tinha permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, pois não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje nos reunimos de forma especial, pois celebramos a memória do martírio de São João Batista, homem de fé, de coragem, testemunho da verdade até o fim. O Evangelho de hoje nos traz uma passagem que, embora dramática, nos oferece valiosos ensinamentos para a nossa caminhada de fé. Veja que hoje nos mostra a história da morte de São João Batista, um dos maiores profetas da história, conhecido por sua pregação ardente, sua coragem ao denunciar o pecado. Veja que a festa no palácio de Herodes está em andamento, e entre os convidados encontra-se Herodíades, esposa de Herodes e também irmã de sua primeira esposa, com quem ele viveu em adultério. João Batista não se cala diante dessa situação e denuncia a injustiça. Nesse trecho, nós encontramos um exemplo vivido da coragem de um homem que, guiado pelo Espírito Santo, não se dobrou às pressões da sociedade ou até mesmo o poder temporal. Sua voz profética desafiou a moral decadente da época. Enfrentou o rei, a própria estrutura também de poder. E esta coragem, queridos,
não se baseava apenas em sua própria força, mas também na certeza da verdade que ele trazia consigo. Esta verdade é aquela que Cristo mesmo nos ensinou, a verdade que liberta e transforma vidas. E hoje em nossas vidas nós enfrentamos desafios semelhantes. Vivemos em um mundo onde muitas vezes a verdade é obscurecida pela conveniência, pela pressão social, pela busca pelo poder. As palavras de São João Batista ressoam também em nosso tempo, chamando-nos a permanecer firmes na verdade, mesmo quando isso nos custa popularidade, conforto, segurança. E é aqui que o Evangelho se conecta profundamente com o nosso cotidiano. Assim como João Batista, nós também somos chamados a ser testemunhas corajosas da verdade. E isso pode se manifestar em diferentes áreas de nossas vidas. No local de trabalho, em nossos relacionamentos, na defesa dos mais frágeis e marginalizados, na luta contra a injustiça e o pecado. Não se trata apenas de condenar, mas de oferecer a luz do Evangelho como um guia que ilumina os caminhos obscuros do mundo. Também encontramos paralelos na luta interna que todos enfrentamos. Quantas e quantas vezes nos vemos em situações onde é mais fácil nos calarmos? Onde ceder à pressão parece a escolha mais tranquila, não é mesmo? Só que o Evangelho nos chama a não nos acovardarmos, mas sermos corajosos na defesa dos valores cristãos, ainda que isso nos coloque em posição desconfortável. E aqui entra a importância de estarmos enraizados na oração, na palavra de Deus. João Batista não agiu por impulso, foi-se moldado por uma profunda relação com Deus. E da mesma forma, nossa capacidade de sermos testemunhas autênticas da verdade depende também da nossa intimidade com Cristo. Quando estamos enraizados em sua verdade, nós encontramos então a força para enfrentar as dificuldades, mas tudo com confiança, mesmo quando isso exige sacrifício. Portanto, meu querido, minha querida, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre como estamos vivendo nossas vidas à luz da verdade. Será que estamos dispostos a denunciar o pecado e a injustiça, mesmo que isso possa nos custar? Será que estamos prontos para sermos corajosos em nossa fé, independentemente das circunstâncias? Lembremos-nos de que somos chamados não apenas a seguir Jesus nos momentos confortáveis, mas também nas situações desafiadoras. Então hoje peçamos a intercessão de São João Batista para que ele também nos inspire a sermos autênticos discípulos de Cristo, ousados em nossa fé, fiéis à verdade mesmo quando confrontados com a oposição. Que nossa coragem nos inspire a enfrentar nossos próprios medos e hesitações, confiantes de que Deus está conosco em cada passo do caminho. Que o testemunho de São João Batista nos lembre que a verdade prevalece sobre as trevas, que a coragem vence o medo e que o nosso chamado como cristãos é sempre buscar e proclamar a verdade que liberta. Reflitamos então sobre estas palavras hoje e permitamos que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. Por isso, Senhor, pedimos que nos concedas a força interior para enfrentar as dificuldades e os desafios que encontramos em nosso caminho. Que a Tua verdade, Senhor, brilhe em nossos corações, iluminando nossas decisões, nossas ações. Dá-nos a sabedoria para discernir o que é certo, mesmo quando enfrentamos pressões contrárias. Ajuda-nos a sermos autênticos discípulos de Cristo, testemunhando sua mensagem de amor, de justiça em todos os aspectos de nossas vidas. Que o exemplo de São João Batista nos inspire a nunca comprometer a verdade por conveniência, mas a permanecermos firmes em nossa fé, independentemente das circunstâncias. Capacita-nos, Senhor, a seguir sempre os passos corajosos dos santos e a proclamar a Tua verdade para o mundo que tanto necessita dela. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento na reflexão. É uma grande alegria e um privilégio ter a sua companhia. Se for possível hoje, claro, coloque logo abaixo nos comentários: Senhor, me dê força e coragem para vencer
as dificuldades da vida. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine. Aguardo novamente também a sua presença, a sua companhia aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo dia.